Alguém te feriu, te subestimou ou brincou com a tua dor e hoje você sente que o universo está silencioso demais? É justamente nesse silêncio que a vida começa a devolver tudo. Este vídeo é uma reflexão direta e profunda sobre como o karma emocional funciona. Porque quem te machucou inevitavelmente prova do próprio veneno e como você pode transformar toda essa dor em força, consciência e crescimento. Aqui você vai entender o porquê a vida se encarrega de equilibrar as contas e como isso muda a forma como você se posiciona diante de quem tentou te diminuir. Antes de continuar, pensa comigo. Você já percebeu que algumas pessoas seguem a vida como se nada tivesse acontecido, mas lá na frente o arrependimento bate com força? Já se pegou perguntando quando a justiça emocional vai acontecer? Ou sentiu que está carregando uma dor que não é sua? Se alguma dessas perguntas mexe contigo, este vídeo vai te abrir os olhos para padrões que talvez você nunca tenha percebido. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara a mente, porque no final deste vídeo tem um conteúdo exclusivo no comentário fixado esperando por você. Algo que vai fortalecer ainda mais o seu processo de superação e evolução. Existe um momento em que algo dentro de você simplesmente desperta. Não é uma explosão, não é um drama, não é um rompante de raiva. É apenas uma clareza silenciosa que aparece quase sem aviso. Você percebe que não quer mais viver ao redor das vontades de ninguém. Esse é o primeiro sinal de que você cansou de ser manipulado, controlado ou usado emocionalmente. É o instante em que a ficha finalmente cai. Aos poucos, você começa a notar que sempre era você quem cedia. Era você quem recuava para evitar conflito. Era você quem engolia a dor para preservar a paz dos outros. E quando esse peso se torna visível, quando fica nítido que o equilíbrio nunca existe porque só você sustenta a relação, algo muda no seu olhar. A partir daí, você não consegue mais fingir que não vê. Um dos sinais mais marcantes é quando você passa a questionar pequenas coisas que antes aceitava automaticamente. Um pedido que não faz sentido, um comentário que te diminui, uma cobrança injusta. De repente, tudo aquilo que antes você engolia calado começa a incomodar profundamente. E esse incômodo não é negativo, é uma forma de proteção emocional vindo à tona. Outro indício é quando a presença daquela pessoa deixa de te causar ansiedade. Antes, você se antecipava, temia desagradar, tentava prever o humor dela. Agora, esse esforço desaparece. Você não sente mais a necessidade de agradar para ser visto, nem de se adaptar para caber. É uma liberdade que surge sem alarde, mas que muda completamente a forma como você se posiciona. Com o tempo, você também começa a observar comportamentos que antes ignorava. Tonalidades na voz, manipulações sutis, chantagens emocionais, pequenas exigências que pareciam inocentes. Tudo passa a ficar claro como água. Você começa a enxergar o padrão, e quando você vê o padrão, ele perde o poder. Ver a verdade é o começo da libertação. Outro sinal é quando você deixa de responder imediatamente a tudo. Não é vingança, não é frieza, é maturidade. Você entende que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com quem só aparece para sugar. Esse distanciamento natural mostra que você assumiu o controle da própria vida e que o outro já não te move como movia antes. E talvez o sinal mais poderoso seja perceber que você voltou a ouvir a própria voz. Depois de tanto tempo sendo guiado pelos desejos dos outros, você finalmente se escuta. E quando isso acontece, não existe manipulação capaz de te colocar de volta no lugar de marionete. É nesse ponto que a vida começa a mudar, e quem te feriu sente aos poucos que perdeu o domínio que jamais deveria ter tido.
Depois que você percebe que não é mais guiado pelos fios que antes te prendiam, surge algo ainda mais profundo. O segundo sinal de que o jogo mudou é quando quem te feriu começa a sentir a mudança antes mesmo de você anunciar qualquer coisa. E isso não tem nada a ver com vingança. É apenas a reação natural de quem sempre contou com a sua submissão emocional. E agora percebe que perdeu esse controle. No início, eles não entendem exatamente o que está acontecendo. Eles só percebem que você está diferente. Suas respostas ficam mais firmes, seu olhar mais seguro, seu silêncio mais seletivo. Você deixa de reagir como antes, e isso incomoda profundamente quem se acostumou a ter acesso ilimitado ao seu emocional. E esse incômodo é o primeiro toque do veneno retornando. É nesse momento que você começa a notar pequenas tentativas de trazer você de volta para aquele papel antigo. Um elogio fora de hora, uma cobrança disfarçada de preocupação, uma lembrança do passado como forma de criar laço emocional. Só que agora, nada disso te atinge da mesma forma, porque você já enxerga a intenção por trás. E quando você enxerga, a manipulação perde a força imediatamente. O curioso é que você não precisa fazer nada grandioso para provocar essa mudança. Basta existir com mais consciência, basta não aceitar migalhas, basta não se culpar por dizer não. E conforme você se fortalece, o outro começa a sentir o desconforto de perder espaço. Eles percebem que o jogo emocional que antes funcionava tão bem, agora se dissolve no ar. E esse desconforto é apenas o início do processo. É o começo de quando o veneno que foi jogado em você começa a voltar para onde sempre pertenceu. A vida tem essa capacidade de devolver tudo na hora certa. E a forma como isso começa é simples. Através da sua mudança de postura. Você não ataca, não confronta, não discute, apenas cresce. E esse crescimento pesa mais do que qualquer palavra dita. Se você observar com atenção, vai notar que esse peso aparece no comportamento deles. Ansiedade, irritação, insegurança, desconfiança. Eles sentem que estão perdendo algo que antes tinham e muitas vezes nem valorizavam. É nesse ponto que o arrependimento começa a nascer, ainda que silenciosamente. A transição que você vive agora é poderosa porque não depende de esforço, depende de clareza. E quanto mais claro você se torna, mais evidente fica para eles que a corda que antes te prendia finalmente se rompeu e que o efeito disso está apenas começando. À medida que essa nova postura se fortalece dentro de você, surge outra percepção importante. Quem te feriu começa a enfrentar o próprio reflexo emocional. Não o reflexo literal, mas aquele que a consciência projeta quando a vida já não permite mais esconder os próprios erros. É como se o silêncio que você escolheu iluminasse partes deles que sempre foram mantidas na sombra. Um ponto interessante é como pequenos gestos seus, que antes passavam despercebidos, agora ganham um peso enorme. Uma resposta neutra, uma distância respeitosa, um limite colocado com naturalidade. Tudo isso vira espelho para o outro. Eles começam a ver em si mesmos aquilo que tentaram negar por muito tempo. E não é uma visão confortável. Essa projeção mexe profundamente com quem te causou dor. De repente, o comportamento que antes parecia justificável soa exagerado. A atitude que antes era brincadeira passa a parecer cruel. A cobrança que antes era normal vira abuso evidente. O espelho emocional devolve sem filtro aquilo que eles optaram por não enxergar quando feriram você. Enquanto suas atitudes ganham clareza, eles lidam com um desconforto crescente. Não porque você faz algo intencionalmente, mas porque a maturidade tem esse efeito. Ela transforma seus limites em verdades que o outro não consegue evitar. A pessoa sente,
mesmo que não admita que ultrapassou barreiras que não deveriam ter sido tocadas. Esse desconforto se manifesta de diferentes maneiras. Alguns ficam inquietos, tentando puxar conversa para testar se ainda tem influência sobre você. Outros se retraem, como se evitassem encarar o peso do próprio comportamento. Há também quem tente inverter tudo, fingindo que nada aconteceu. Mas nenhuma dessas estratégias apaga o incômodo interno que já começou. Com o tempo, a consciência cobra em silêncio, e essa cobrança se intensifica quanto mais você evolui. A serenidade que hoje domina suas atitudes contrasta com o caos que eles carregam por dentro. Esse contraste é o verdadeiro veneno retornando, não para destruir, mas para ensinar por meio das próprias consequências. O ponto central desse tópico é simples. Quando você cresce emocionalmente, quem te feriu é obrigado a ver o próprio erro. E isso dói mais do que qualquer resposta dura. Essa percepção marca o início de uma nova fase, onde a vida começa a mostrar que nada fica escondido por muito tempo. A verdade sempre encontra uma forma de aparecer. Quando essa verdade começa a pesar dentro deles, outra consequência aparece de forma silenciosa. A ausência que você deixa se transforma no castigo mais inesperado. Não é sobre desaparecer totalmente, é sobre não estar mais disponível emocionalmente. A pessoa percebe que perdeu o acesso ao que você oferecia de maneira sincera. Sua atenção, sua escuta, sua presença acolhedora. Nada substitui o espaço que você ocupava. Eles até tentam preencher esse vazio com novas relações, distrações ou comportamentos impulsivos, mas nada encaixa como antes. Não é nostalgia romântica, é a consciência real de que a entrega que você dava era rara. E quando algo raro se perde, a ausência pesa como uma pedra. Com o passar do tempo, o impacto dessa ausência cresce. Conversas que antes fluíam agora parecem rasas. Momentos que antes eram confortáveis se tornam incômodos. Eles começam a perceber que o que tinham em você não era superficial. E é exatamente isso que transforma o vazio em um tipo de dor difícil de admitir. Esse vazio costuma surgir de forma fragmentada. Primeiro, uma saudade que não faz sentido, depois uma lembrança aleatória, então um arrependimento que aparece sem convocação. Aos poucos, eles percebem que aquele tanto faz que demonstravam era apenas fachada. A verdade é que sua presença fazia diferença e a falta dela dói. Ao mesmo tempo, você não precisa alterar nada no seu comportamento para provocar isso. Seu foco continua sendo sua própria vida, seu crescimento, sua paz. A ausência acontece naturalmente porque você escolheu priorizar a si mesmo. Esse movimento interno, por mais simples que seja, desencadeia uma série de reflexões do outro lado. Essa ausência também desmonta a ilusão de controle que muitos tentam manter sobre você. Quando percebem que já não conseguem manipular suas emoções, influenciar suas escolhas ou guiar seus passos com pequenas indiretas, o desespero começa a aparecer, mesmo que de forma velada. Eles percebem que perderam o papel que achavam que sempre teriam. No fundo, o que pesa não é apenas a sua distância. É o reconhecimento de que você finalmente se colocou como prioridade. E isso é algo que eles jamais esperavam. A vida usa justamente essa ausência para mostrar que ninguém valoriza aquilo que trata como garantido. E quando percebem que perderam você, o arrependimento se torna inevitável. Quando a ausência começa a cobrar seu preço, outra etapa se instala de forma quase inevitável: a autossabotagem silenciosa de quem te feriu. É como se, ao perder o acesso à sua estabilidade emocional, a pessoa começasse a repetir erros que antes você suavizava com sua presença equilibrada. Sem perceber, ela entra em um ciclo onde destrói as próprias oportunidades, relações e até a própria paz.
Esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele começa em detalhes: decisões apressadas, explosões emocionais sem motivo, escolhas guiadas pelo orgulho ou pelo medo. São atitudes pequenas, mas que vão formando um padrão de queda gradual. E o mais curioso é que tudo isso poderia ser evitado se não tivessem ferido alguém que só queria construir algo saudável. A autossabotagem aparece também na dificuldade de manter relacionamentos sólidos. Quem não soube cuidar de você costuma carregar a mesma incapacidade com outras pessoas. A falta de empatia, a instabilidade emocional, a necessidade de controle. Tudo isso começa a aflorar e afastar quem se aproxima. É como se o passado deles começasse a se repetir, só que agora sem ninguém para amenizar as consequências. Ao observar esse movimento, você percebe o quanto suportou, o quanto segurou e o quanto tentou manter um equilíbrio que nunca foi sua responsabilidade. Enquanto você cresce e se reconstrói, o outro cai em armadilhas que ele mesmo coloca no caminho. Não por vingança, mas porque a vida devolve padrões para que cada um aprenda com o próprio comportamento. Esse processo é mais profundo do que parece. A pessoa pode até tentar disfarçar, sorrir nas redes sociais, mostrar estabilidade para o mundo. Mas por trás das aparências há uma inquietação constante, uma sensação de estar sempre perdendo algo que não consegue nomear. É a consciência, mesmo que abafada, dizendo que algo foi feito de maneira errada. Conforme o tempo passa, essas quedas internas vão se acumulando. Uma porta que se fecha, uma relação que não evolui, uma amizade que se desgasta, um trabalho que não flui. Cada detalhe funciona como um lembrete de que ferir alguém que estava do seu lado tem um custo. E esse custo chega quando ninguém está vendo. É o veneno retornando na forma de escolhas ruins e consequências inevitáveis. O mais interessante desse tópico é entender que você não precisa assistir isso de perto, nem desejar a queda de ninguém. A vida se encarrega de ensinar, e enquanto o outro vive ciclos que o próprio comportamento criou, você avança com mais firmeza, mais clareza e mais consciência sobre quem merece espaço no seu mundo. Nesse processo em que o outro começa a colher o que plantou, surge um movimento quase irônico da vida. Ela coloca no caminho deles pessoas que fazem exatamente o que fizeram com você. Não por crueldade, mas por equilíbrio. É como se o universo dissesse: agora você vai sentir o que causou. E essa experiência, por mais sutil que seja, mexe profundamente com a consciência de quem um dia te feriu. Essas novas relações chegam carregadas de padrões familiares: desconsideração, falta de reciprocidade, frieza emocional, manipulações disfarçadas, promessas vazias. Tudo aquilo que eles fizeram com você aparece diante deles como um espelho vivo. E quando sentem na pele o que antes causaram, a sensação muda completamente. De repente, percebem que aquilo que parecia exagero da sua parte era, na verdade, dor. Esse reencontro com o próprio comportamento é transformador. Muitas vezes, eles tentam justificar as atitudes do outro, desculpar comportamentos, minimizar situações, até perceberem que estão vivendo exatamente o que você viveu. E nada ensina mais do que ser confrontado com a própria versão em outra pessoa. É uma queda silenciosa que atinge mais fundo do que qualquer discussão. O mais significativo é que essa lição não vem acompanhada de aviso. Ela simplesmente acontece. Eles entram em relações acreditando que terão o mesmo controle, o mesmo poder, a mesma vantagem, mas descobrem pouco a pouco que dessa vez o papel se inverteu. E quanto mais tentam repetir velhos hábitos, mais a vida os confronta com situações que expõem suas falhas. Essa dinâmica traz uma clareza dolorosa. Percebem que o mundo não gira ao redor do ego deles. Percebem que não é possível manter alguém preso a fios invisíveis. Percebem finalmente que sentimentos não são brinquedos. Essa consciência é dura,
porque não vem apenas do arrependimento, mas da vivência. Eles não apenas lembram do que fizeram com você, eles sentem. Com o tempo, isso gera uma mistura de frustração e arrependimento. A pessoa começa a perguntar a si mesma por que está atraindo relações tão desgastantes. Não sabe ainda, ou tenta negar, que está apenas colhendo comportamentos que um dia achou naturais. E essa colheita emocional é constante, reaparecendo sempre que tentam agir como antes. Esse é o ponto em que a vida realmente vira o jogo. Não porque você deseja a dor deles, mas porque o destino ensina da única forma capaz de penetrar onde as palavras nunca chegaram. Enquanto eles enfrentam versões deles mesmos, você finalmente enxerga que sua saída daquele ciclo foi a sua maior vitória. À medida que essas experiências começam a cobrar um preço emocional, surge um ponto ainda mais marcante. Eles passam a observar sua evolução, mesmo à distância. E isso pesa mais do que qualquer arrependimento declarado. Ver você crescendo, se fortalecendo, recuperando sua paz e construindo uma vida melhor é o tipo de impacto que nenhuma discussão consegue causar. É um soco silencioso na consciência. O mais curioso é que essa percepção nasce justamente quando eles menos esperam. Enquanto enfrentam relações confusas, escolhas equivocadas e consequências dos próprios atos, você aparece, mesmo sem intenção, como um contraste gritante. Sua postura mais firme, sua maturidade emocional e sua tranquilidade passam a incomodar, não porque você faz algo errado, mas porque mostram o que eles poderiam ter valorizado e não valorizaram. Essa comparação não é racional. Ela surge de forma natural quando percebem que você não ficou preso na dor que eles causaram. Você seguiu em frente, se reconstruiu e encontrou um caminho melhor. Mesmo sem contato, a vida coloca pequenos lembretes, uma conquista sua, uma mudança visível, uma energia mais leve. Cada detalhe funciona como uma prova silenciosa de que a perda foi real. Esse peso emocional aumenta quando notam que você não guarda rancor, mas também não oferece mais espaço. Sua ausência combinada com sua evolução cria um impacto profundo. Você mostra que o mundo não parou depois do que aconteceu. Pelo contrário, você cresceu justamente por ter sido machucado. Transformou dor em sabedoria, ferida em limite e perda em direção. O mais forte desse processo é que você não busca provar nada. Seu crescimento é genuíno, não é um teatro para impressionar ninguém. E essa naturalidade machuca mais do que qualquer tentativa forçada de parecer bem. Eles percebem que a vida não te quebrou, te moldou. Essa percepção corrói por dentro, porque revela o que poderia ter sido se tivessem agido com respeito e maturidade. Com o tempo, essa observação distante se torna uma lembrança contínua. Eles não conseguem apagar a imagem de quem você se tornou. O arrependimento aparece não apenas pelo que fizeram, mas principalmente por terem perdido a chance de crescer ao seu lado. Essa consciência pesa porque não tem como ser revertida e eles sabem disso. Esse é o tipo de veneno que não destrói fisicamente, mas transforma internamente. E enquanto você avança com leveza, eles ficam presos ao próprio eco daquilo que escolheram. A verdadeira justiça emocional acontece justamente nessa diferença. Enquanto você sobe, eles ficam encarando o reflexo do que poderiam ter sido, mas não foram. Quando a sua evolução se torna evidente, outro fenômeno começa a surgir na vida de quem te feriu. As pequenas situações do dia a dia começam a funcionar como gatilhos que lembram o erro que cometeram. São detalhes simples, inesperados, que despertam memórias que eles tentaram enterrar. E essa lembrança não vem como saudade leve, vem como um peso que aperta o peito. Um grupo de amigos mencionando algo que te lembra, uma música que você gostava, um lugar que costumavam frequentar,
até mesmo um hábito que era só seu. Tudo passa a trazer uma sensação incômoda de arrependimento. Não é nostalgia romântica, é consciência. Cada lembrança funciona como um lembrete de que eles machucaram alguém que não merecia. Esses gatilhos surgem nos momentos mais improváveis. Às vezes no descanso, às vezes no trabalho, às vezes em uma conversa comum. E cada um deles abre uma gaveta interna que eles tentam manter trancada. É como se o universo tivesse o hábito de colocar sinais discretos ao longo do caminho para mostrar que nada passa despercebido, especialmente quando envolve injustiça. Com o tempo, essas lembranças começam a se acumular. Uma sozinha não derruba ninguém, mas juntas formam um peso emocional difícil de ignorar. Eles tentam se distrair, ocupar a mente, mudar de foco, mas basta um gesto, uma frase, uma memória para que tudo volte. E nessas horas, fica impossível negar que a dor que eles causaram não ficou em você, ficou neles. Esse processo não acontece para te enaltecer, mas para ensiná-los. A vida tem uma forma peculiar de tornar visível o que antes foi ignorado. Cada gatilho emocional mostra, de forma silenciosa, que escolhas erradas têm consequências duradouras e que ferir alguém que só queria o bem nunca é um ato que desaparece completamente da consciência. A profundidade desses gatilhos cresce conforme você se distancia. Quanto mais você se fortalece e segue seu caminho, mais eles percebem o tamanho do erro. A lembrança não dói porque te perderam, mas porque entenderam a dimensão daquilo que destruíram. A vida devolve não apenas o ato, mas a clareza sobre ele. Esses sinais diários são a prova de que a justiça emocional não chega de uma vez. Ela chega parcelada, em pequenas doses, justamente para que a pessoa aprenda. E enquanto eles lidam com essas lembranças que insistem em retornar, você segue seu caminho com mais consciência, mais maturidade e mais paz. À medida que essas lembranças começam a pesar, a vida prepara um momento ainda mais decisivo. A verdade finalmente aparece sem que você precise provar nada. Não é você quem fala. Não é você quem expõe. Não é você quem se defende. Os fatos, as atitudes e o tempo fazem esse trabalho com uma precisão que nenhuma narrativa manipulada consegue sustentar. Tudo aquilo que um dia tentaram distorcer sobre você começa a desmoronar naturalmente. As pessoas ao redor passam a enxergar incoerências, contradições, comportamentos duvidosos e, aos poucos, as máscaras caem. A imagem que eles tentaram projetar sobre você perde força, enquanto a essência do que você realmente era se torna evidente para qualquer um que observe com atenção. Esse processo costuma surpreender quem te feriu. Eles sempre acreditaram que conseguiriam controlar a narrativa, justificar atitudes, se colocar como vítimas ou convencer os outros de que tinham razão. Mas a verdade, silenciosa e firme, não precisa de discurso. Ela aparece no comportamento, no caráter, nas ações repetidas ao longo do tempo. E quando aparece, não sobra muito espaço para justificativas. Enquanto isso, a sua postura tranquila se torna ainda mais poderosa. Você não ataca, não rebate, não entra em disputas, não tenta limpar seu nome. Sua vida limpa sozinha o terreno. Quem te observa percebe que você seguiu em frente, que não alimentou confusão e que preferiu reconstruir a si mesmo ao invés de destruir o outro. Esse contraste fala mais alto do que 1000 argumentos. A verdade tem uma força curiosa. Ela clareia tudo ao redor. Pessoas que antes duvidavam começam a repensar. Situações que antes pareciam confusas ficam nítidas. Conversas antigas fazem sentido. É como se um véu emocional fosse retirado, revelando tudo aquilo que sempre esteve ali, mas só agora pode ser visto sem distorção. E quando isso acontece, o impacto sobre quem te feriu é inevitável.
Eles percebem que perderam não apenas você, mas também a credibilidade que tentaram proteger. Não porque você os expôs, mas porque a própria trajetória revelou o que estava escondido. A vida dá um jeito de equilibrar as versões e mostrar a verdade para quem precisa vê-la. Esse é o momento em que o jogo vira por completo, não através de vingança, mas através da clareza. A verdade, quando finalmente aparece, corrige equívocos, ilumina intenções e coloca cada um no lugar que construiu para si. Você não precisou mover um dedo, e ainda assim, tudo ficou evidente. Depois que a verdade se estabelece e o peso emocional retorna para quem te feriu, chega o ponto mais transformador de toda essa jornada. Você entende que a verdadeira justiça não está na queda do outro, mas na força que você desenvolve dentro de si. É aqui que tudo muda. O veneno que um dia tentaram jogar em você se transforma em combustível para seu crescimento. E a vida te mostra que nada que acontece com você é em vão. Nesse estágio, você começa a perceber que sua evolução não está ligada ao arrependimento deles, nem às consequências que enfrentam, mas à forma como você escolheu lidar com tudo. Você se fortaleceu, aprendeu sobre limites, amadureceu emocionalmente e entendeu o valor da sua própria paz. Isso te coloca em um nível onde o passado já não te define, e sim te prepara. A confiança que nasce dessa consciência é poderosa. Você deixa de buscar explicações, deixa de esperar retornos emocionais e deixa de desejar reparações impossíveis. Sua energia agora está voltada para o que realmente importa: seu futuro, seus projetos, sua saúde mental, suas relações verdadeiras. Essa mudança interna cria uma liberdade que ninguém pode tirar de você. Ao mesmo tempo, você começa a enxergar padrões com mais clareza. Reconhece comportamentos tóxicos de longe, evita vínculos que te desgastam e se aproxima de pessoas que somam. A dor que um dia te feriu se transforma em sabedoria prática, e essa sabedoria te protege de repetir ciclos que antes pareciam inevitáveis. Conforme sua vida melhora, você passa a notar que a justiça emocional se completa dentro da sua própria jornada. Não há mais necessidade de ficar olhando para trás, porque o que está à frente se tornou muito mais valioso. O passado se transforma apenas em um capítulo que preparou você para escrever páginas mais fortes, mais conscientes e mais seguras. O crescimento que você alcança é silencioso, mas evidente. Ele aparece na forma como você reage, na forma como você escolhe, na forma como você se respeita. E isso incomoda muito mais do que qualquer vingança externa, porque evidencia que você venceu. Não alguém, mas a si mesmo. Essa etapa final mostra a essência do karma emocional. Enquanto o outro enfrenta as consequências do que fez, você colhe os frutos do que se tornou. A vida devolve tudo, sim, mas devolve para cada um aquilo que cada um construiu. E quando você entende isso, percebe que seu maior triunfo não é a dor deles, é a sua liberdade. Depois de tudo isso, talvez você tenha percebido uma coisa essencial. Não foi a dor que te definiu, foi a forma como você escolheu se levantar depois dela. Quem te feriu pode até carregar o peso do próprio veneno, mas o seu destino não está preso ao que fizeram com você. A sua história continua, e continua mais forte justamente porque você aprendeu a se proteger, a se valorizar e a nunca mais aceitar menos do que merece. Agora eu quero que você reflita. Qual parte desse vídeo mais tocou você? Qual dessas verdades descreve exatamente o que você está vivendo hoje? Deixe aqui nos comentários uma frase que represente o seu renascimento. Pode ser algo como: eu escolho a minha paz. Eu não sou mais marionete de ninguém. Ou: a vida já virou o jogo ao meu favor. Escrever isso não é só participar, é assumir sua própria transformação.
Antes de sair, respire fundo e lembre-se: quem tenta te derrubar nunca vence alguém que decidiu se reconstruir. Obrigado por assistir até aqui. Já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal. E se quiser ir ainda mais fundo nesse processo de evolução, acesse o conteúdo exclusivo que está te esperando no comentário fixado. E agora, clique no vídeo que está aparecendo no card para continuar sua jornada. Você merece ir além.